disponibiliza o link na Camarb. Vou dar oficialmente as boas-vindas a todo mundo aqui ao Comitê de Infraestrutura da Camarb. O comitê já está instaurado há alguns anos, a gente tem feito reuniões muito legais, a gente traz normalmente pessoas, seja da área mais pública, mais privada, mas sempre afeta as discussões que a gente vê em arbitragens e métodos alternativos ou adequados de solução de controvérsias referentes ao setor da infraestrutura, infraestrutura lato sensu, né? A gente tem de diversos setores aqui. Já trouxemos grandes nomes, tivemos encontros super legais, e eu tenho certeza que o encontro de hoje vai ser muito interessante também, puxando um pouquinho mais para o direito civil dessa vez, nossa professora Giovanna Benetti aqui. Fica o convite para todo mundo que quiser se inscrever no Comitê de Infraestrutura da Camarb. Eu vou deixar meu e-mail, o e-mail do Felipe, o da Soraya, aqui representando a diretoria da Camarb, no chat. Vocês podem mandar um e-mail para a gente, porque nem toda reunião a gente faz aberta, a gente resolveu abrir essa para ter mais alcance e até para convidar pessoas interessadas a se filiarem ao Comitê de Infraestrutura da Camargo, mas existem algumas reuniões que a gente faz que são fechadas, então é interessante que quem tiver interesse mande um e-mail para a gente, que a gente pode submeter aqui a diretoria da Camargo para passar a integrar o Comitê de Infraestrutura da Camargo. E fica também um convite para quem tiver temas que acha interessante a gente trazer aqui para enviar para a gente. Eu até selecionei aqui os temas das últimas reuniões para vocês terem ideia, quem é novo aqui, o que a gente já falou no Comitê de Infraestrutura, para que vocês tenham ideias diferentes aqui, né? É sempre legal pensar, mas é sempre uma tarefa desafiadora também pensar em temas, e a gente conta com a colaboração de todos aqui para nos ajudar a montar eventos sempre muito legais. A gente já teve aqui o Marçal Justem Filho falando sobre reequilíbrio econômico-financeiro dos contratos administrativos e métodos alternativos de resolução de controvérsias. A gente teve o Gustavo Scheffer da Silveira falando sobre assegurando a eficiência das cláusulas escalonadas em contratos de construção. Tivemos o professor Floriano Peixoto de Azevedo Marques falando sobre cláusulas exorbitantes em contratos administrativos e ADRs. Tivemos a Cristina Mastrobono falando de dispute boards nos contratos de infraestrutura. Tivemos a Cristiana Fortini falando sobre função controladora e agenda de infraestrutura. Tivemos o Rafael Balbach Schwind, sempre difícil falar sobre o nome do Rafael, falando sobre arbitragem no setor portuário, e agora teremos a honra de contar com a Giovanna Benetti para falar de concorrências de causas com causalidade nas arbitragens de construção. Gi, muitíssimo obrigada pela presença, a gente está muito animado com o dia de hoje. A Giovana, que é conhecida de longa data, né, foi minha companheira de multis de arbitragem, e hoje ela é doutora em Direito Civil pela Universidade de São Paulo e professora do Departamento de Direito Privado da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Felipe, quer falar algumas palavras? Eu gostaria só de formalizar aqui um agradecimento, né, à Giovana pela aceitação do convite, né? Certamente vai ser muito proveitosa essa reunião para todos nós. Também agradecer a Ana e Soraya pela organização, né, dessa reunião. E é isso. Eu espero que todos aproveitem e fiquem à vontade, né, enfim, fazer questionamentos. Isso acho que é importante a gente dizer, né? Vai acontecer exposição. Ao longo dessa exposição, a gente até já consultou a professora Giovana a esse respeito. Fiquem à vontade para fazer perguntas. Mas se preferirem também deixar para fazer perguntas ao final da exposição, tudo bem, vai ficar a critério de vocês. Então é isso. Eu passo a palavra então à professora Giovana. Bom dia a todos e a todas, muito obrigada. Agradeço à Ana, ao Felipe pelo convite. Fico muito feliz, muito honrada, uma alegria participar dessa conversa com vocês. Também agradeço a Soraya, aqui na pessoa da Camarb, né? É uma oportunidade incrível, estar aqui. E a ideia hoje, pessoal, é nós falarmos um pouco sobre. Aqui apareceu uma mensagem aqui. Não estou falando em inglês, eu vou cancelar, não sei. É, então, a ideia hoje é nós falarmos um pouco sobre um fenômeno que é muito comum, né, em várias arbitragens, especialmente quando a gente fala de litígios envolvendo construção, tá? Então, eu tenho aqui uma apresentação bem simples de slides e eu vou compartilhar com vocês. Então, só um segundo
para garantir que vocês vão conseguir. Conseguem ver? Sim? Certinho, Gi. Maravilha. Então, esse é um problema muito, muito comum, né, como eu estava dizendo, especialmente nas arbitragens de construção, né? Então, por que especialmente, né, nós temos esse problema nessas arbitragens? Primeiro, porque quando nós falamos de nexo causal, né, de causalidade, é algo que é difícil de a gente ter também uma prova bem produzida, né? Então, eu acho que esse é um ponto importante, e que, né, como estamos aqui com vários advogados, é importante também sublinhar esse ponto, né? É algo muito ligado à prova que é trazida para o processo. Então, não só é um problema difícil juridicamente de se determinar, mas também à luz das provas que são trazidas. Então, a gente sabe que às vezes, né, faltam documentos, faltam aqueles boletins, os diários de obra que poderiam auxiliar um pouco melhor nessa identificação desse problema para determinar os danos, né? Mas não é só isso. Nós temos outras dificuldades, né? Como todos sabem aqui, é, às vezes os prazos eles são curtos, tem uma pressão grande para terminar a obra e entregar no período ali que foi acordado. Normalmente são projetos integrados com a presença de diversos colaboradores, podendo acontecer subcontratações, né? Então, isso faz com que, às vezes, o dano que... Tá bom. Acho que tem alguém com o microfone aberto. Pronto. Então, isso faz com que, às vezes, o dano que é provocado por um agente, ele repercuta sobre outros, né? Como se fosse um efeito em cascata, um efeito em dominó. E, por sua vez, né, o que também não é incomum nos variados casos, especialmente nesses que tratam, né, de construção, as partes ficam como naquele jogo, né, de empurra-empurra. Então, sempre querendo atribuir o insucesso sempre querendo atribuir o insucesso da obra, o atraso final, à contraparte, né? Mas, eh, às vezes, né, as duas acabaram contribuindo, né, para os atrasos e para os danos finais. Então, é esse o problema, né, que nós vamos conversar. E que fiquem à vontade para fazerem comentários, trazerem experiências de vocês. Acho que isso é muito mais uma conversa do que uma aula, né, propriamente. Então, minha tarefa aqui, assim como a dos árbitros, né, que precisam solucionar algum problema de concausalidade, ela não é simples, né? Até porque, às vezes, há um conflito entre diferentes ordenamentos jurídicos, né? Então, às vezes, a gente não está falando só de direito brasileiro, então, às vezes, tem ali algum outro ordenamento jurídico que impacta no caso, e aí fica mais complicado ainda, porque pode ter uma tensão, né, entre essas regras, mas aqui a ideia é focar no direito brasileiro, até para não complicar mais a nossa vida, né? E esse também não é um problema só que a gente tem aqui no Brasil, né? Então, se a gente for olhar a literatura estrangeira, a doutrina estrangeira, a gente vai ver que nas obras, né, que tratam de arbitragens de construção ou que tratam de problemas envolvendo construção, se fica bem claro, né, que não tem um consenso sobre isso. Então, não tem uma solução mágica, né? Já aviso para vocês, não tem uma solução mágica aqui que vai se aplicar a todos os casos concretos, né? Justamente porque é algo que vai ser muito atrelado aos fatos e às provas que forem trazidas. Então, aqui a minha proposta é, sem uma obrigação de resultado, né? Uma obrigação de meios, qualificada com os meus melhores esforços, trazer algumas questões e tentar trazer esse tema de uma forma um pouco mais sistematizada, né? Então, o que que a gente precisa entender, né, para começar a falar de concausalidade, né? Então, quando a gente tem várias causas que vão levar à produção de um dano, a primeira coisa é a gente entender como é que se verifica
a ocorrência do dano e esse liame de causalidade, né? Então, o primeiro passo que o árbitro, enfim, que o julgador ele precisa dar diante do caso é essa investigação, né? Investigar, afinal de contas, né, a causa e verificar se ela foi o efeito, ela decorreu, né, necessariamente, perdão, se o dano decorreu necessariamente daquela causa, né? Então, se o dano é o efeito necessário daquela causa. Por quê? Né? Para que a gente tenha, de fato, responsabilidade, né, como os senhores sabem, é preciso determinar essa relação de causalidade e que ela seja imputável, né, que ela seja atribuível ao agente, ao lesante. Então, a vítima ela precisa realizar essa comprovação. Então, ela tem que mostrar que houve um inadimplemento, que esse inadimplemento é atribuível à contraparte, justamente porque aquele dano decorreu necessariamente daquela causa, atribuível à contraparte, e logo a gente consegue identificar a presença do dever de indenizar, né? Então, precisa dessa relação de causa e efeito entre o inadimplemento e o dano que vai ser gerado, né? E aqui, não se preocupem, não vou entrar nas diversas teorias que a gente pode ter sobre nexo de causalidade, né? Acho que não vou cansar ninguém com isso, mas é uma questão que a gente tem a mais no direito brasileiro, em relação às diversas correntes, né, que a gente tem em relação a isso. Mas, para também não ficar tão teórico já desde o início e a gente conseguir pensar nos problemas a partir de uma visão um pouco mais concreta, eu selecionei 2 exemplos. Então, agora eu vou trazer os exemplos, depois eu trago outras explicações e no final o que teria sido, né, o encaminhamento desses casos, e aí até para a gente refletir se foi um melhor enquadramento ou não, né? Mas então, o primeiro exemplo, né, que é algo que é bem comum de acontecer, né? Então, a gente tem ali um empreendimento, que nessa situação era na área de mineração, mas pode ser em qualquer outra área, né? E então, teve uma empresa que ela foi contratada, né? A construtora ela foi contratada para realizar ali as obras, para fazer a consolidação do projeto executivo, avaliar o projeto executivo, montagem, eletromecânica também, e algumas outras obrigações ficaram com a contratante, né? Então, além de pagar o preço, fornecer alguns projetos, fornecer os principais equipamentos. Qual foi o problema nessa situação, né? Então, a construtora, ela disse que a contratante alterou projetos, que ela atrasou na aprovação de algumas questões, de aspectos técnicos que eram necessários para que ela pudesse avançar na obra, e isso levou a um problema de improdutividade da mão de obra, né? Que ela até alocou aqueles funcionários, né, para outras áreas, para tentar diminuir ali os impactos, mas que ela sofreu em termos de prejuízos, né? E também houve um impacto no cronograma dessa obra. E a contratante, né, por sua vez, de novo, lembrando naquele jogo, né, de um empurrando para o outro a responsabilidade, argumentou que, na verdade, a construtora que tinha falhado no cumprimento das suas obrigações e que foi isso que levou ao atraso no cronograma, né? Então, nesse cenário, né, pensando naquela pergunta, naquele primeiro passo, a gente tem que identificar os danos, né, quais foram as causas desses danos, identificar se elas são, né, necessariamente aquelas que levaram à produção daquele dano e depois alocar, né, essas responsabilidades a partir de quem provocou aqueles danos, tá? Então, eu ainda não vou comentar a solução, vou deixar aqui um suspense. E o segundo caso, ele envolve não um problema necessariamente de gerenciamento, mas de erros em projetos, né? Então, a contratante aqui, ela deveria fornecer o projeto de arquitetura, deveria realizar alguns cálculos e
a construtora, então, faria ali a construção, as obras, né? E o que que aconteceu foi que depois de um tempo começou a surgir falhas, né? Começou a surgir defeitos naquela estrutura que foi construída, naquela edificação, e a contratante disse que então era por conta de uma má execução pela construtora, tá? Então aqui a gente novamente precisa investigar, né, quais foram as causas que levaram a esses defeitos na edificação e verificar se elas são atribuíveis ou ao contratante e ou à construtora também, né? Então, e por que que a gente precisa avaliar, né, essas causas? Porque aqui, e nesses exemplos e tantos outros na vida real, nós vamos ter uma multiplicidade de causas, né? Em algumas situações, pode ser que o dano, né, ou os danos, eles vão decorrer de uma causa só, né? Então, vamos pensar aqui num exemplo. Digamos que tem um problema ambiental, um dano ambiental, e que ele foi causado porque uma empresa, ela, ao invés de realizar ali o tratamento dos seus dejetos, ela acabava descartando no rio, né? Então, foi uma empresa em que ela causou, né, esse dano, embora ele tenha vindo, né, ali de uma série de condutas atribuíveis a ela, a gente consegue identificar uma causa apenas, né? E não é só esse cenário, né? Os outros cenários, eles são um pouco mais complicados, né? Então, a gente pode ter um cenário em que eu tenho mais de uma causa produzindo aquele dano, né? Então, eu não tenho uma empresa que não faz o tratamento adequado dos seus resíduos, dos seus dejetos, né? Eu tenho várias empresas, né? E tem várias empresas, então, que vão levar, né, por meio das suas ações ou omissões, a causação daquele dano ambiental, que seria ali o segundo cenário. O terceiro cenário, né, nós temos, então, os danos decorrendo de uma causa. Então, eu consigo identificar que eles foram provocados por uma causa específica, mas outras influenciaram nesse curso causal, né? E elas influenciaram aumentando aquele dano, né? Então, a gente pode pensar também num exemplo que é, digamos que é a construção de um shopping center, né? E esse é o empreiteiro, né? Ele recebeu os projetos e eu não sei se só eu que estou ouvindo Pessoal, eu vou pedir a gentileza de fecharem os alguém microfones. falando. A gente está ouvindo mesmo de. Obrigada. Eu acho que eu não tenho Tá, poder de não, fechar o obrigada. microfone aqui. Não, maravilha. Então, como eu comentei, né, então, em algumas situações é uma causa, mas ela leva, outras, né, levam a aumentar aquele dano. Então, se a gente for pensar, o empreiteiro estava construindo um shopping center, ele recebeu os projetos, mas ele leu errado. E aí, a loja âncora, né, a mais importante, ele construiu do lado errado, né, no lugar errado, o que é um erro muito grave, né? Mas o dono da obra, né, ele comparecia com frequência, né? E ele acabou só avisando que tinha um erro muito mais lá na frente, né? Então, quando a obra já estava num estágio bem avançado. Então, esse é outro cenário, diferente do segundo cenário. E outras situações podem acontecer, né? E que a gente também precisa pensar quando nós estamos diante de uma pluralidade de causas, né? Que é ali no cenário quarto, quando a gente tem situações que podem ter levado à interrupção do nexo causal. Então, eu tenho uma série causal já iniciada e veio uma outra causa que interrompe, né, total ou parcialmente aquele nexo causal. Então, são todas essas possíveis combinações que, no caso concreto, a gente precisa avaliar os fatos, as provas e tentar enquadrar o que aconteceu. Fora isso, também a gente pode ter, né,
fatos que não são atribuíveis a nenhuma das partes, né? Pode ser um fato que é atribuível a um terceiro, pode ser caso fortuito ou força maior, né? Então, o fenômeno do nexo de causalidade, ele traz uma porção de situações que a gente precisa dar o devido enquadramento jurídico. Mas será que em todos esses cenários aqui a gente pode falar, né, de concausalidade ou de concorrência de causas, né, que é propriamente o problema, né, da apresentação de hoje? E não, né, não é tudo isso que se trata de concausalidade ou de concorrência de causas, né? Se a gente for pensar, ali o primeiro, né, o mais fácil de identificar que não, né, não é porque foi apenas uma causa, então a gente não está diante de uma multiplicidade de causas que levaram àquele dano. No segundo cenário, nós temos mais de uma causa, né, que levaram, né, que são o efeito necessário para que aquele dano tenha resultado. Então, aqui nós estamos num problema que nos importa para falar de concausalidade. Na terceira hipótese, né, também importa para o que a gente está falando aqui, mas mais para a gente fazer diferenciações, porque afinal o dano ele decorreu de uma causa, mas na situação concreta nem sempre é fácil a gente separar essa situação, porque houve ali a contribuição de outras causas, né, que na verdade impactaram, né, os efeitos, né, a extensão daquele dano. Então, se a gente for pensar no exemplo que eu dei do caso do shopping center, né, claro que o dano decorreu da leitura errada do projeto pelo empreiteiro. Mas, né, se o dono da obra que compareceu com frequência e tinha percebido, tivesse alertado antes, os danos teriam sido menores, né? Ele poderia mais facilmente, e não num estágio tão avançado, ter corrigido aquele erro. Então, a extensão aqui teve outros fatores, né, que influenciaram na extensão desse dano. Então, o que a gente vai ter como foco seria a segunda e a terceira situação, né? Mas então, o que é, afinal, né, a concorrência de causas, a concausalidade? E aqui, né, como a Ana tinha comentado, né, uma exposição mais de direito civil, não poderia ser sem citar, né, Pontes de Miranda. Então, qual é a definição, né, que ele traz para explicar esse fenômeno, esse problema da concausalidade? Nós vamos estar diante de concausas quando uma causa sozinha ela não levaria à produção do dano, né? Eu tenho mais causas, né, que vão contribuir, que vão se aglomerar, né, para levar à causação daquele dano, né? Então, é diferente, por exemplo, né, quando eu tenho uma causa, né, outra agravou, mas somente uma outra causa, a última causa foi a que provocou o dano, né? Então, aqui, a primeira causa não ia determinar o dano. O que provocou o dano foi a segunda. Isso não é concausalidade, né? Na concausalidade, eu preciso que o dano, ele é provocado justamente porque incidiram causas de modo conjugado, né? Então, sozinhas, isoladamente, elas não seriam capazes de gerar aquele dano, né? E se a gente for olhar, né, os autores, né, saindo, né, do Pontes de Miranda, a gente vai ver que a doutrina brasileira ela tem diferentes denominações, né, para esse fenômeno, o que também não ajuda, né? Então, acho que há uma proposição, né, de a gente estudar com causalidade pensando em identificar se, por exemplo, nós temos autoria singular ou nós estamos diante de coautoria. Ou então, se a gente está diante de uma pluralidade de autores. A minha proposta é não falar de autoria, mas pensar em pluralidade de causas mesmo, né? Então, tratar desse fenômeno como aquele em que eu tenho a atuação de dois ou mais agentes e eu tenho uma pluralidade de causas que vão provocar e que são necessárias à provocação daquele dano.
né? Então, nessa situação, essas causas, elas incidem de modo conjugado e elas podem ser sucessivas ou concomitantes. E isso leva a uma diferença, né? Não é uma diferença meramente teórica, é uma diferença em relação à alocação da responsabilidade, né? Então, por que que a gente precisa saber se elas incidiram ao mesmo tempo, e aí elas são concomitantes, ou se elas incidiram em momentos diferentes no tempo, e aí elas são sucessivas, né? Bom, primeiro, né? Se as causas elas forem concomitantes, a gente pode pensar, né, naquele exemplo que eu comentei, em que eu tenho várias empresas que continuamente, de modo constante, despejam os seus resíduos no rio, né? Então, isso é algo que acontece de modo concomitante, né, ao mesmo tempo. Agora, né, se eu tenho uma situação em que uma causa é posterior à outra, né? Então, eu tenho momentos diferentes bem delimitados. Por exemplo, o dono da obra, ele atrasou na liberação do canteiro, né? Mas o empreiteiro, quando ele assumiu, né, ele também demorou para iniciar os trabalhos, né? Teve ali alguns fatos que demoraram para que ele se instalasse no local e isso, consequentemente, levou ali a um determinado dano, né? Então, eu tenho dois momentos diferentes, né? Primeiro, uma causa atribuível ao dono da obra e depois uma causa atribuível ao empreiteiro. Qual é o reflexo? Qual é a consequência disso? Se nós estivermos diante de causas concomitantes, então uma pluralidade de causas que são concomitantes, né, que aconteceram ao mesmo tempo, em regra, nós atribuímos solidariedade, né? Então, uma responsabilidade solidária entre os agentes, né, em relação ao lesado. E aí, o fundamento legal é o que está lá no artigo 942 do Código Civil. Então, né, se, digamos, né, o empreiteiro, ele realizou uma subcontratação e houve autorização para isso, né? Então, ele, juntamente com o subcontratado, provocaram determinados danos, né? Ao mesmo tempo, eles provocaram esses danos. Nessa situação, o dono da obra, tendo autorizado essa subcontratação, ele pode mover a ação, né, para responsabilizar tanto o empreiteiro quanto o subempreiteiro, porque eles estão num regime de solidariedade. Isso no plano externo, que a gente diz, né, em relação ao dono da obra. Na relação interna entre o empreiteiro e o subempreiteiro, então, numa eventual ação de regresso, né, de um contra o outro, nós vamos precisar identificar o quanto cada um contribuiu para o resultado, né? Mas em relação ao dono da obra, nessa eficácia externa, eles vão ser solidários, né? Bom, e quando nós temos, então, causas sucessivas, né? Então, temos momentos diferentes. Nós temos mais perguntas para serem feitas, né? Por quê? Né? Primeiro, a gente precisa, lembrem, né, daquele slide que eu coloquei lá no início, das estradinhas, né, com vários cenários possíveis. Então, primeiro a gente precisa saber se aquele curso causal que foi iniciado, né, por uma primeira causa, e porventura, outra que aconteceu em um momento diferente, ela interrompeu ou não aquele curso causal, né? Então, houve interrupção do nexo de causalidade, né, pela causa posterior, pela causa sucessiva que aconteceu ali em outro momento, ou não, né? Então, essa é uma primeira pergunta fundamental para ser feita, né? Quando é que eu tenho a interrupção, né? Quando eu analisar, investigar a causa posterior e concluir que ela, isoladamente, poderia produzir aquele dano, né? Ela sozinha já seria a causa adequada para produzir o dano que eu estou analisando. Se eu não chego a essa conclusão, né, então sozinha ela não teria
contribuído, eu não tenho a interrupção do nexo. E aí, é como se, né, em termos assim mais, tentando aqui fazer uma simplificação, mas é como se então cada uma dessas causas contribuísse para uma parte independente daquele dano, né? Então, cada uma é como se fosse uma causa autônoma, digamos assim, né, nessa avaliação. Então, eu não posso impor o regime de solidariedade, né? Então, aqui, cada um vai responder na medida em que causou o dano, né? Então, naquele exemplo, né, por exemplo, em que eu tenho o empreiteiro que transmitiu uma informação errada para o subcontratado, né? Então, ele transmitiu lá uma informação errada sobre as exigências daquele concreto que precisava ser feito naquela obra, porque tinha ali alguma especificidade. E aí, isso levou a que o subempreiteiro construísse aquelas estruturas em concreto e que elas ficassem erradas, tinha um problema naquelas estruturas. Só que, né, o subcontratado depois se identificou, ele tinha errado também, né, na composição daquele concreto. Então, não foi só um problema das instruções erradas do empreiteiro, mas também o subcontratado, ele também provocou, né, por meio da sua conduta ali, um impacto de alguns dias no atraso da obra, porque ele errou na composição quando ele foi fazer o concreto. Nessa situação, eu tenho causas que são em momentos diferentes, preciso avaliar se houve interrupção ou não. Nesse caso, não teria havido interrupção, logo, eu preciso avaliar o quanto cada um, né, o percentual do agir causal de cada um, tanto do empreiteiro quanto do subcontratado, né? Investigar o quanto cada um, com a sua conduta, contribuiu para aquele dano. Então, quando eu tenho causas que são sucessivas, né, cada um contribui por uma parcela do dano e eu não posso atribuir simplesmente uma solidariedade entre eles, né? Então, eu preciso averiguar o quanto de fato cada um causou, né, essa ideia de uma autonomia, digamos assim, né, entre aspas, da conduta de cada um para a contribuição daquele dano. E aqui a gente tem, né, algumas críticas, né, especialmente acho que nas arbitragens, né, de construção, que são conhecidas, né, em relação às decisões que são chamadas, né, de decisões salomônicas, né, elas são criticadas. De um lado, né, os julgadores às vezes, né, costumam justificar nessa atribuição salomônica, né, do resultado, porque se de alguma forma, né, fosse atribuído um percentual diferente numa arbitragem que é de direito e não por equidade, isso posteriormente poderia ser identificado como se tivesse sido fruto de equidade e poderia levar a todos aqueles problemas que a gente sabe, né, depois que a sentença é proferida. A questão aqui é, né, quando não se tem, seja pelas provas, seja, enfim, né, pelo que se conseguiu avaliar, né, e sopesar todas aquelas informações, todos aqueles documentos que foram trazidos, né, quando a partir disso não é possível identificar, né, o quanto ou qual é o percentual do agir causal, né, atribuído a cada um, a solução que se tem é a repartição, né? Então, digamos, é uma solução que ela é prevista, né? Ela tem embasamento no ordenamento jurídico, mas evidentemente ela precisa ser fundamentada, né? Tanto esse caminho, né, quanto a fixação em proporções que são desiguais, né? Os dois encaminhamentos, obviamente, eles precisam ser fundamentados. Então, não basta simplesmente atribuir 50-50 sem justificar ou atribuir outras proporções sem ter a devida justificativa, né?
Bom, é, e aqui esse é meu último slide antes de a gente voltar para os casos, né? Então não se preocupem, eu tô aqui. Se eventualmente eu passar, a Ana ou o Felipe podem me sinalizar, mas acho que eu ainda tô dentro do tempo. Fica tranquila, Gi, tá super dentro do tempo, fica à vontade. Maravilha. Não, eu sei que o tempo de todo mundo é precioso, então não quero me alongar também muito, né? Justamente para a gente poder conversar e ouvir eventuais experiências que vocês tenham tido também. Bom, outra situação que a gente precisa investigar, né, que seria a terceira, se eu não me engano, naquele slide lá com os cenários, né, é pensar em que medida a vítima, né, o lesado, ele contribuiu com a sua conduta para o dano, né? E aí aqui a gente pode ter diferentes contornos, né? E essa situação, ela normalmente, né, com frequência, ela é chamada de concorrência de culpas, né? E não é concorrência de culpas. Aqui a gente fala sempre de nexo causal, né? Porque culpa é fator de imputação da responsabilidade, assim como é o risco, né? Na responsabilidade objetiva, a culpa vai ser o fator ali de imputação na responsabilidade subjetiva. Outra coisa, outro pressuposto da responsabilidade civil é o nexo de causalidade, né? Então, a gente pode ter algumas situações em que a vítima concorreu de alguma forma para o resultado. E aí a gente precisa identificar como foi isso, né? Então, tem um enunciado até das jornadas de direito civil, acho que é o 630, se eu não me engano, que ele vai justamente sublinhar esse aspecto, né? Que a gente não tem culpas que se compensam, né? A gente tem análise de causas e como é que essas causas vão levar, né, ao resultado danoso e depois à quantificação da indenização, né? Então, a gente não tem culpas que se contrapõem, né? Então, a gente tem causas e, em algumas situações, uma delas pode ter sido provocada pela vítima, pelo lesado. E aí, hum, nessa situação, a gente tem como causas, porque a gente teria uma pluralidade de causas que vão ser atribuíveis a dois ou mais agentes e que isoladamente não teriam levado aquele resultado danoso, né? Então, esse é um cenário. Outro cenário diferente disso é quando o dano ele decorre de uma causa, né? E a extensão dele é afetada pela atuação da vítima. Então, aqui eu não tenho com causa, não tenho com causalidade, porque eu tenho uma causa, mas os outros fatores influenciaram na sua extensão, né? E aí, nessa situação, né, o que a gente tem nessa hipótese é, eu preciso verificar em que medida o ofendido, o ato do ofendido, da vítima, contribuiu para aquele resultado, né? Por quê? Né? Se ele levou a um aumento do dano, é como se a gente pensasse, né, juridicamente, né, em termos de causalidade. O resultado danoso, ele tem que analisar o outro agente contribuiu para que aquele dano fosse provocado, menos aquilo que decorreu de um agir do ofendido, né? E por quê? Né? Porque cada agente responde pelo dano que causou, né? Então, não é por todo o dano, né? Ele vai responder pela parcela, pela fatia, digamos assim, do dano que ele causou, né? Que é o que a gente tem, né, via de regra, com a reparação integral, né? Está lá no artigo, hoje em dia, 944 do Código Civil. Então, a vítima, ela tem que ser reparada de todo o dano, mas nada a mais do que aquele dano. Ela não pode, por meio da responsabilidade civil, pelo menos nessa função reparatória, né, vinculada à reparação integral, ela não pode se enriquecer,
Ela tem que ficar numa situação em que ela estaria se o dano não tivesse acontecido na sua esfera jurídica. Então, eu preciso identificar quanto o agente contribuiu, quanto a vítima contribuiu, né? E, de novo, não estamos falando de culpa, mas de causalidade, né? E nessa situação, né, por que às vezes acontece uma confusão com o grau de culpa? E o quanto a vítima, digamos, na sua atuação teria contribuído de uma forma negligente, imprudente ou imperita, né? Porque primeiro a gente tem que entender que para estabelecer responsabilidade e identificar o dano e a extensão do dano é matéria de nexo causal, né? Então a gente vai lá para as regras do artigo 403 do Código Civil, para as regras lá do artigo 927, e eles vão estabelecer, né, que prejuízos, que danos, e que eles devem decorrer, como está lá no artigo 413, aí tem toda uma discussão sobre isso, mas de modo direto, né? Então, conectado aquela, com aquelas condutas, né? Então, tem que estabelecer uma relação direta entre o dano, né, e as causas daquele dano, segundo o artigo 403. Depois que eu identifico isso, né, depois que eu passei por esse exame, que eu já sei qual é o dano, que eu já sei qual foi a causa, que eu já sei a extensão dele, né, é o momento de levar à fixação da indenização. Então, nesse momento de fixar a indenização, é que propriamente se pode considerar o grau de culpa, né, pelo que está no artigo 945 e pelo 944 no parágrafo único, né? Porque se houver uma excessiva desproporção entre a gravidade da culpa e o dano, o legislador admite que se reduza a indenização. Então, o grau de culpa, ele entra nesse momento da fixação da indenização. E não para determinar a ocorrência do dano, né, propriamente. E aí aqui a gente tem uma exceção, né, quando for essa situação, a gente teria uma exceção à reparação integral. Então, né, resumindo um pouco de tudo isso, né, a gente precisa identificar se a conduta da vítima, de fato, ela é uma concausa, se ela, ao contrário, né, de alguma forma contribuiu para interromper o nexo causal, então aquele curso causal ele foi interrompido, e se essa interrupção ela foi parcial ou se ela foi total, né? Se ela foi parcial, a vítima vai ter contribuído de alguma forma. Se ela foi total, aí aqui a gente chama do fato exclusivo da vítima. Então, a responsabilidade o resultado danoso ele foi provocado exclusivamente por uma causa que a gente atribui à vítima. Então, é uma interrupção total do nexo e aquele primeiro agente, então, ele não responde. Né, se foi um fator de aumento, né, de agravar, então, aquele dano, aqui a gente não tem propriamente, né, uma concorrência de causas, porque ela não causou, ela só contribuiu para agravar o dano, né? Então, é quase como se a gente, só dando um exemplo que não tem a ver com construção, mas que facilita para a gente entender, na questão do segurado, né? Quando o segurado, ele toma ciência do sinistro, ele precisa comunicar assim que ele saiba, né? Se ele não comunicar, isso pode levar a um agravamento dos danos e isso vai trazer consequências na sua esfera jurídica, né? Então, basicamente, né, não vai ter duas causas aqui, né? Então, a gente não tem duas responsabilidades também, né? O que vai acontecer é o agente, né, o ofensor, ou ele deixa de responder, porque teve uma interrupção total do nexo, ou ele vai responder, mas até certo ponto, porque ele só pode responder por aquilo que ele causou, tá? E com tudo isso em mente, né, o que aqueles dois casos demonstram, né? Como é que foi a solução deles? No primeiro, que era aquele sobre o erro de projeto e de gerenciamento inadequado,
ele foi considerado como um caso de difícil solução, porque havia culpa de ambas as partes, né? Então, aqui lembrem que eu falei, né? Normalmente se vai utilizar, né, essa expressão culpa concorrente ou culpa de ambas as partes. E que não é o melhor termo, né, tecnicamente, porque a gente deveria fazer uma avaliação do nexo de causalidade e ver efetivamente, né, o quanto ali a contratante, né, contribuiu pelas mudanças de projetos, pelos atrasos em fornecer os equipamentos e o quanto a contratada teria contribuído, porque talvez ela não tenha feito a melhor alocação ali da mão de obra como ela deveria, né? Então aqui é só mais um exemplo, né, de uma situação em que se vai por um caminho de que tem uma dificuldade, que a culpa então é das duas partes. E o segundo caso, ele é um pouco, o desfecho foi um pouco diferente, né? Aqui, eu não tinha comentado com vocês esse ponto antes, né? Mas a prova técnica, ela mostrou que os defeitos naquela edificação, eles decorriam especialmente do erro do projeto estrutural, que nessa situação era responsabilidade da contratante, né? Então, houve um problema no projeto estrutural, né? E esse erro levou a que as ancoragens fossem insuficientes, que tivesse uma sobrecarga, e isso levou ao aparecimento dos defeitos. Mas o laudo técnico, ele também identificou que a contratada também contribuiu para esse surgimento dos defeitos na edificação, mas em menor grau, né? Porque, segundo ele, segundo a decisão, ela teria feito um gerenciamento inadequado da mão de obra. Então, ela usou mão de obra de baixa qualidade. E o concreto que ela utilizou não tinha resistência no nível que que tinha sido indicada que precisaria para aquela construção. E aqui, né, considerando essa prova técnica, as conclusões periciais, né, ainda que tenha havido esse reconhecimento, né, de culpa concorrente, mas o desfecho foi atribuir de uma forma que não foi 50-50, né, foi atribuído 20% da responsabilidade para a contratada, pelo dever de indenizar, né? E o restante foi alocado à contratante, né? Então, aqui é interessante porque a prova, não cheguei, eu li a decisão, não cheguei a ver, né, o laudo técnico, mas ele permitiu, né, provavelmente, que se chegasse nessa conclusão. Então, em síntese, né, e já encerrando aqui, o que a gente pode extrair, né, de tudo isso? Que, primeiro, né, de fato, a gente precisa parar de pensar e raciocinar com base na culpa e olhar efetivamente para o nexo de causalidade e entender esses diferentes cenários que podem acontecer, né? Então, identificar o quanto, diante de uma pluralidade de causas que conjugadamente levaram aquele resultado danoso, o quanto cada envolvido contribuiu para aquele fenômeno, né? Então, identificar se há uma causa apenas para aquele dano, se eu tenho mais de uma causa, se eu tiver mais de uma causa, se houve algum tipo de interrupção, né? Então, e tudo isso porque, né, atualmente, né, com base no Código Civil atual, a gente pode dizer que o agente ele responde por todo o dano que ele causou, né, na medida do dano que ele causou, e não pelo dano que o outro ali causou e também teria contribuído ali para o resultado, né? Então, em síntese, né, seriam essas as minhas considerações. Eu agradeço, espero que não tenha sido chovendo molhado, né, como se diz, aqui para esse grupo tão qualificado, e eu fico à disposição.
Excelente, Gi, foi realmente muito boa a sua explicação. É engraçado, você vai falando assim, eu que basicamente, né, eu só faço infraestrutura hoje, já fiz arbitragens em outros setores, mas hoje eu sou especializada em infraestrutura, seja na parte consultiva, menos um pouco na parte do processo. E a dificuldade é realmente a gente tem que parar para raciocinar numa complexidade tão grande que são as disputas de infraestrutura. Assim, eu acho que eu nunca vi uma disputa de infraestrutura em que a responsabilidade seja muito clara e que haja somente uma causa. Eu acho que a concausalidade ela está talvez em 99% das arbitragens de infraestrutura. E eu acho que você deu um caminho muito bacana para a gente raciocinar em cada caso como que a gente encaixa, como que a gente tira aquela pluralidade, aquele pluralidade de acontecimentos para tentar organizar, para criar um raciocínio muito mais fácil para nós advogados, no meu caso, eu sou mais advogada que árbitra, apresentar nosso caso, do que para um julgador que precisa fazer esse raciocínio de forma muito didática, para conseguir fazer uma decisão realmente adequada, né? E depois ainda tem, acho que a grande dificuldade, né, para entender a extensão, né, do dano, da causa que causou aquele dano, para conseguir fazer a quantificação, acho que ainda é um passo mais difícil ainda, mas tendo organizado a primeira parte, eu acho que isso, se o primeiro julgamento, né, de mérito for da atribuição de mérito, não da causa, for bem feito, eu acho que, não da quantificação, eu acho que a quantificação fica um caminho um pouco mais tranquilo. Eu vou começar abrindo com uma pergunta aqui, depois eu passo a palavra para o Felipe fazer as perguntas dele. E vou complicar um pouco a história, mas depois a gente volta para o tema. Eu queria saber o que você pensa da aplicação da teoria da concausalidade para aplicação de penalidades contratuais. A gente pode seguir a mesma lógica? Pensando num caso hipotético, por exemplo, eu sou a construtora para fazer a montagem eletromecânica. Na verdade, eu vou fazer tanto a civil quanto a eletromecânica de um parque solar, de uma usina fotovoltaica, em que os módulos fotovoltaicos deveriam ser entregues pelo dono da obra, né? Então, eu vou fazer toda a parte da obra, terraplanagem, montagem eletromecânica, fundação, etc. E eu estou super atrasado, mas os módulos também não foram entregues, né? Os painéis fotovoltaicos também não foram entregues. Eu tenho uma penalidade é, para diversos marcos intermediários pelo marco final. Eu estou atrasado, claramente estou atrasado com a minha parte, mas eu não conseguiria concluir a obra se eu não tivesse os módulos. E aí, como que a gente faz? Pode aplicar a penalidade ou não? A gente consegue fazer um paralelo aqui ou a lógica é diferente? Maravilha. Não, só para eu entender, essa penalidade é em relação ao dono da obra, não é em relação a nenhuma autoridade. Não, Seria seria a uma cláusula relação do penal. dono da obra aplicando a penalidade para o construtor. Ah, Não tá. é uma penalidade do dono da obra com os contratos de venda da energia dele, nem Tá, com, tá, tá, com tá, autoridades regulatórias, não. tá. Não, certo. Essa penalidade, óbvio, né, teria que olhar o contrato, mas a princípio seria uma cláusula penal, né? Pode ser uma multa, enfim, por algum outro fator, né, mas a princípio seria uma cláusula penal, é, que ela está vinculada a inadimplemento culposo, segundo o que está no artigo 408 do Código Civil. Então, né, diante desses múltiplos fatores, né, a gente precisa identificar, bom, esses, esse atraso, né, nesse marco, nessa entrega final, provavelmente, né, teria decorrido de inadimplementos culposos, né, ao longo de toda essa execução, né? Então, aqui, o dono da obra simplesmente, me parece, né, atribuir a penalidade pelo atraso na entrega final e cobrar a totalidade da penalidade no momento em que, na situação em que ele próprio, né, em alguma medida, contribuiu para o dano final, né, contribuiu para o atraso final e todos os prejuízos que derivam disso, não parece o adequado, né? Porque justamente
Óbvio que vai depender da prova que for realizada, né? Mas essa parece ser uma daquelas situações em que, de fato, não é simplesmente uma contribuição para a extensão do dano final, né? Mas uma situação em que eu tenho uma pluralidade de causas, né? E que algumas delas são atribuíveis ao lesado, né? Então, eu tenho aquelas que são atribuíveis ao agente, digamos assim, ao primeiro ofensor, eu tenho aquelas causas que são atribuíveis ao lesado, e que não contribuíram só para a extensão, mas para, de fato, provocar aquele dano. Então, nessa equação que vai se ter que fazer ao final, né, de analisar danos que o empreiteiro, né, está alegando e as indenizações que ele está cobrando versus os danos que o dono da obra alega e as indenizações que ele está cobrando, né? Essa questão da cláusula penal, ela vai acabar se inserindo nessa discussão, porque justamente a gente vai ter que avaliar o quanto cada um contribuiu para aquele dano final que culminou com o atraso e todas as outras prejuízos que vão derivar disso, né? Então, me parece que aqui também precisa fazer essa análise, porque não foi só uma causa atribuível ao empreiteiro, né? Perfeito, obrigada. Eu vi que tem uma pergunta aqui no chat, feita por Robert, para nós aparece como Robert aqui, eu não sei se ainda está conectado, e se gostaria de fazer a pergunta diretamente ou se eu devo ler a pergunta aqui. Robert tá conectado? Bom, eu vou ler a pergunta aqui que foi feita. Você pode ler também direto no chat para acompanhar se quiser, Giovana. Mas está dito ali que, Giovana, pegando seu exemplo, onde houve erro de projeto por parte do contratante, mais erro de execução por parte da contratada, causando um dano, sendo que o erro de projeto foi determinante e o erro de execução não seria sozinho suficiente para causar ou agravar o dano ocorrido, ainda assim a gente pode ter isso como classificado como erro concorrente, ou seja, os dois erraram. Enfim, quem quiser ler a pergunta está no chat também, para ficar mais fácil de entender. Tá, então deixa eu entender essa parte aqui. E o erro de execução não seria sozinho suficiente para causar ou agravar o dano ocorrido. No muito, aconteceria um dano em muito menor proporção. Aqui seria o dano. Qual seria o dano aqui? Não sei se eu entendi exatamente. Acho que ele quer saber se há a possibilidade de a gente afirmar que aqui há concausa, quando primeiramente há um erro no projeto, mas somado a esse erro no projeto também há um erro de execução. É, na- se E, assim, pensando, parece que essa situação se encaixa naquele segundo caso, né, em que houve ali um problema, na verdade, assim, naquela situação era um problema nos cálculos estruturais, né, nos projetos, enfim, que a contratante entregou, né, para a contratada. Naquela situação, se considerou que em menor grau, né, porque a contratada ela havia ali utilizado a mão de obra de baixa qualidade, que isso teria levado ao nível do concreto não ser o adequado, né? Ela também teria contribuído em menor grau para aquele dano. Então, nessa situação, eu tenho defeitos, né, que foram identificados naquela edificação. Eu tenho causas que sozinhas, né, não teriam levado ao dano final, mas que conjugadamente levaram, né, provocaram. Então, nessa situação, eu preciso identificar qual delas, o quanto, né, cada um foi mais determinante
para aquele dano. Então, nessa decisão, né, o Tribunal de São Paulo, a partir das provas que eles receberam, identificou que o mais problemático ali tinha sido, de fato, né, todo o problema nos projetos e nos cálculos que a contratante havia realizado, né? Então, nessa situação, ela arcou com 80% dos prejuízos que ela teve, né? E só 20% foi alocado para a contratada. Então, é, precisa de fato identificar se é bom, é de fato uma causa que se agrega e que sem a conjugação delas a gente não teria o dano, ou se na verdade esse dano, né, ele teria sido provocado apenas pela primeira e a segunda ela só levou a uma extensão maior. E aí seria a situação daquele outro exemplo, né, do empreiteiro que errou aonde ele deveria olhou, construiu do lado errado a laje âncora, né, em que é algo totalmente atribuível a ele, porque ele leu errado o projeto, uma negligência grave, né? Mas se o dono da obra que comparecia, né, ao local, ele tivesse e percebeu, né, tivesse verificado, né, que tivesse alertado num estágio anterior que logo que começou a construção, né, da laje âncora no local errado, se ele tivesse alertado, esses danos, né, eles seriam menores. Então, aqui ele não causou o dano, mas ele contribuiu para a sua extensão. Então, aí não é propriamente, né, uma concausalidade, porque a gente tem uma causa que é atribuível ao empreiteiro, e ali ele contribuiu para a extensão do dano. E aí, óbvio que também vai ter um desconto, né, na indenização que ele vai receber. Eu não sei se isso é uma dúvida do Robert, imagino que sim. De toda forma, ele até fez um complemento na pergunta dele. Ele menciona ali que a obra resultou de um erro de projeto, mas se não houvesse o erro de projeto, haveria um mero erro executivo que teria causado meros defeitos corrigíveis. Enfim, mas me parece que a tua resposta já sanou essa dúvida. De toda forma, se o Robert quiser, ele está convidado para entrar direto no vídeo aqui e, né, fazer a pergunta pessoalmente. Acabou de dizer ele que está satisfeito com a resposta. Bom, eu tenho uma pergunta para fazer. Muitas vezes, né, nesses casos em que há causas concorrentes, as causas elas advêm de condutas que são das próprias partes do processo, né, judicial ou arbitral. É, mas, eventualmente, a causa concorrente ela vai vir da conduta de um terceiro em relação ao processo. Quando a gente pensa num processo judicial, a gente consegue, muitas vezes, fazer com que esse terceiro entre no processo, pelas formas de intervenção de terceiro variadas que estão previstas lá no CPC, né? Chamamento ao processo, denunciação da lide, um litisconsórcio superveniente e tudo mais. Mas e num processo arbitral, como que seria feita essa integração do terceiro processo? É possível fazer essa integração do terceiro processo? É, ela é desnecessária para a resolução do conflito quando surge uma concausa imputável a um terceiro? Enfim, na sua experiência, como que se resolve esse tipo de situação, pensando-se especificamente num processo arbitral? É, enfim, é isso. Maravilha, muito obrigada, Felipe. Imagina. Não cheguei a ver nenhuma situação em que foi preciso, né, chamar alguém numa demanda arbitral. O que a gente teria, né, e óbvio, dependendo de como esse contrato ele foi elaborado, mas na maioria das vezes o dono da obra acho que vai buscar alocar tudo que ele puder na esfera do empreiteiro para que, acionando o empreiteiro, ele consiga discutir as responsabilidades e depois o empreiteiro, se for o caso,
na relação que ele tiver, por exemplo, se foi uma subcontratação que não foi autorizada, que era algo vedado no contrato, né? Por exemplo, digamos, pensar nessa situação, né? O terceiro ali é um subcontratado que não poderia nem estar ali porque foi vedada a subcontratação, né? Não sei se tinha sido essa uma situação que você tinha pensado, mas digamos que seja isso, né? Nessa situação, provavelmente, pelo contrato, a gente já consegue, já vai ter alguma regra que o dono da obra, ele vai se voltar contra o empreiteiro e aí ele vai ter que responder porque ele não poderia, né, ter realizado aquela subcontratação. O, o- Essa situação, né, quando a gente tem um fato, né, que é atribuível a um terceiro, né, nessa situação a gente tem também, né, uma discussão sobre é, o quanto aquela contribuição do terceiro impactou naquele curso causal que eventualmente já tinha sido iniciado por uma conduta do empreiteiro. Então, a gente precisa avaliar se houve uma interrupção, né, ou não, né? Então, pode ter situações em que o fato do terceiro provocou exclusivamente o dano. Então, eu tinha um curso causal que foi iniciado por um ato do empreiteiro, mas nesse curso causal, um ato atribuível ao terceiro, ele isoladamente provoca, né, o dano, né? Então, o dano ele é provocado pela última causa e não corta totalmente o nexo de causalidade. Então, aqui eu tenho um problema que é, a responsabilidade, enfim, ela vai ter que ser atribuída ao terceiro. Agora, né, se eu não tenho uma interrupção total, né, do nexo de causalidade, então o terceiro, na verdade, ele contribuiu em parte, né? E então, tem um curso causal iniciado pela atuação do primeiro ofensor, do empreiteiro, vem uma causa atribuível ao terceiro, que ela só parcialmente, né, impacta é, naquela causalidade, naquela produção do dano. Nessa situação, a gente vai ter uma concorrência, né? A gente vai ter aquele problema de identificar, bom, quanto cada um, de fato, né, qual é o percentual do agir causal do terceiro e do empreiteiro, né? E aí me parece que talvez tenha ali uma dificuldade um pouco maior na arbitragem, né? Se de alguma forma aquele terceiro ele não está vinculado é, à cláusula compromissória. Perfeito. No final das contas, a causa como um todo vai ter que ser resolvida em duas instâncias diferentes, de forma paralela ou sucessiva, enfim, vai depender do caso, né? Quer dizer, uma arbitragem entre aqueles que estão vinculados à convenção arbitral e uma outra causa que vai tramitar no judiciário ou em uma outra arbitragem, vai saber, né? Dependendo da existência ou não de cláusula nessa relação entre uma das partes e o terceiro. Quer dizer, o processo acaba passando por esse desdobramento necessário, né, em função dos limites da vinculação dos sujeitos à convenção arbitral. Não, maravilha, entendi. Eu não sei se alguém mais tem uma pergunta, acho que sim. Antônio, né? Antônio Carlos está com a mão levantada, fique à vontade, por favor. Olá, bom dia, Giovana, Ana Clara, Felipe, Soraide, mais colegas. Obrigado, viu, Giovana, pela ótima apresentação e demais colegas pelas intervenções. Gostei muito, Giovana, da expressão que você usou, eu vou guardar para mim, de percentual do agir causal. Achei muito boa aí para tocar no cerne da discussão que a gente tem em muitas arbitragens de construção, que é justamente uma incerteza com relação ao percentual do agir causal, né? E como você mencionou aí o primeiro julgado que você deu de exemplo, e a gente vê também algumas menções na doutrina, é, no sentido de que quando você tem essa incerteza com relação ao percentual, deve ser repartida em partes iguais, digamos assim, né? O dano, e aí também fazendo um pouco uma conexão com aquele ponto que você mencionou, de evitar que julgados na linha de repartir em partes iguais sejam reputados baseados em equidade,
qual você acha que deve ser o fundamento jurídico para sustentar essa repartição em partes iguais? Porque as menções que eu identifico na doutrina são sempre muito superficiais e não indicam um fundamento jurídico específico para essa repartição em partes iguais. Então, eu queria te ouvir um pouquinho com relação a isso, e se você também entende que uma possível solução jurídica seria uma improcedência total da demanda indenizatória, com base no não cumprimento do ônus de prova da extensão do dano. São esses os meus pontos, Giovanni. Bom dia, Antônio, muito obrigada. É muito interessante, né, essa colocação. Se eu não me engano, tá? Agora eu não estou aqui com as referências, mas depois também eu posso passar para vocês. Mas não sei se essa expressão, né, o percentual do agir causal, se ela está naquele enunciado das jornadas, mas se não estiver, provavelmente talvez esteja no livro da professora Gisela sobre o problema do nexo causal na responsabilidade civil, ou talvez nos comentários da professora Judite Martins Costa. Se não é essa expressão, é uma expressão meio parecida, tá? Mas é mais ou menos nessa ideia, né, de que não é uma culpa concorrente, mas de fato, aquilo que o agir causal vai determinar, né? E, de fato, nessas situações, né, o que eu vejo, né, na doutrina em relação a essa situação é conjugando, né, ali uma leitura a partir do ato ilícito, né, então a partir ali do 187, a partir do 942, então atribuindo ali a uma solidariedade, às vezes, atribuindo ali de fato, né, uma contribuição conjunta, né, para aquela situação, e essa complementação, né, no sentido de que não se tem, ou seja, se sabe que ambos contribuíram, né? Ambos contribuíram para a causação daquele dano. Isso está muito claro, está comprovado. Não se tem uma definição do quanto, né? O julgador, ele não pode deixar de julgar. Então, ele precisa chegar numa solução, né? Então, nessa hipótese, como nessa situação em que eu tenho causas que acontecem no mesmo momento, né? Eu poderia pensar que é como se fosse uma causalidade única. E aí, nessa situação, por conta disso, não teria uma situação em que uma teria contribuído mais. Então, por exemplo, naquele exemplo das empresas, né, que não tratam seus resíduos. Como é que eu vou estabelecer o quanto cada uma contribuiu com quantos resíduos que ao longo daquele tempo elas tinham despejado naquele rio? Pode ser que, sei lá, um perito ambiental consiga, não sei, né? Mas nessa situação em que eu tenho causas que são concomitantes, né? A própria professora Gisela, ela coloca nesse sentido, né? Eu provavelmente ou dificilmente teria uma conduta que teria contribuído mais do que a outra, numa situação em que eu tenho as causas que são concomitantes, porque elas incidiram ali ao mesmo tempo. Então, daí, mais facilmente eu conseguiria chegar num fundamento para dizer que é 50-50, né? Então, mais nessa situação em que, de fato, né, eu consigo demonstrar que elas incidiram ao mesmo tempo naquela situação. Óbvio que se eu conseguir chegar nessa conclusão e a fundamentar com base nos laudos técnicos, né, que foram trazidos, é mais adequado, né? Mas acho que
tem esses caminhos e também poderia talvez construir com base não só na doutrina, mas com base na jurisprudência, fazendo essas distinções, né? Então, por exemplo, nessa situação aqui, eu não consigo determinar que uma contribuiu em maior grau. Eu sei que ambas contribuíram, eu não consigo determinar qual foi esse grau, então, nessa situação, em determinados julgados em que é possível estabelecer essa diferença, ela é aplicada. Aqui, como eu não consigo, eu aplico 50-50. Acho que teria que ser mais por um caminho nesse sentido de ir por esses fundamentos, né? O 187, o 942, mais posicionamento da doutrina, mais o posicionamento na jurisprudência e coroando, né, com aquilo que se pode retirar da prova técnica que é levada aos autos. E essa questão, né, do ônus da prova, para uma improcedência total, no sentido de que, bom, como a gente não conseguiu chegar num percentual, ninguém recebe nada. Aí eu acho que a gente teria um problema de violação da reparação integral, né? Aqui pensando, né? Nunca estive diante de uma situação que eu precisaria chegar a esse ponto. Então, a minha primeira impressão seria, acho que poderia implicar uma violação ao artigo 944, porque as vítimas, no caso, cada uma em alguma medida, ficaria sem reparação quando a gente tem provas que demonstram que, né, eu tive o inadimplemento, eu tive uma relação de causa e efeito, eu tive um fator ali de imputação presente, né? Então, eu tenho tudo que me leva a um dever de indenizar, eu só não consigo matematicamente, milimetricamente estabelecer esse percentual. Aí, para daí eu falar, não, não, então ninguém recebe nada, não sei se foi esse o ponto, mas acho que seria um pouco radical, né? Então, acho que nessas situações, óbvio que tem, não nesse extremo, né? Mas tem hipóteses em que, de fato, né? Por mais que, né? Às vezes até o julgador, ele sinalize, talvez, né? Dentro daquilo que é permitido, né? Olha, tem alguns pontos aqui que eu preciso de elementos, né? Às vezes não as mensagens assim, né? Essa sinalização às vezes não é lida e acaba que a prova não vem. E aí, de fato, numa situação em que a gente não tem essa prova, né? E que caberia, né, o autor apresentar os fatos constitutivos do seu direito e ao réu os fatos modificativos, distintivos do direito do autor, em alguma medida a gente pode aplicar nessa questão do ônus da prova, mas acho que não para nesse cenário radical de então ninguém recebe reparação nenhuma, vamos ficar aqui no 0 a 0, né? Que aí seria uma situação em que a gente aplicaria talvez, sei lá, uma exoneração, né, do dever de indenizar e não, normalmente não é isso que está pactuado, né? Vai estar pactuado no máximo ali uma limitação ao dever de indenizar. Mas óbvio que pensando assim, sem estar diante de nada concreto e numa primeira impressão. Muito obrigado, Giovana. E se Imagina. você depois não se importar, e se pudesse fazer a gentileza de compartilhar o número dos julgados que você Ah, deu tá. como exemplo, seria ótimo. Pode Muito deixar. obrigada, mais uma vez. Na verdade, ele é uma adaptação, né? Então, eu não tenho o número, ele é uma desidentificação. O segundo eu tenho sim, daí eu posso passar. Legal. Se você quiser colocar no chat e tiver fácil, né? Pode ser agora. Se não, você circula para a gente depois dá um jeito de encaminhar para o Antônio. Antônio, se quiser colocar seu e-mail aqui também no chat, fica mais fácil para a gente Eu depois posso te mandar para o encaminhar. Antônio, pode deixar. Que aqui eu não tenho Legal. ele anotadinho. Mas, Ah, tudo bem. É, vamos ver se alguém mais tem pergunta. Aparentemente não.
Eu acho que então podemos encerrar, né, Ana? Estamos bem no nosso horário, deu tudo muito certinho. Bom, antes de passar a palavra para a Ana encerrar, eu queria aqui formalizar mais uma vez meu agradecimento à Giovana, né, parabenizá-la pela exposição, foi realmente muito boa e esclarecedora. Tenho certeza de que foi muito proveitosa para todos que participaram dessa nossa reunião de hoje. Obrigado por dedicar, né, uma parte importante do seu tempo. Sabemos que você tem aí uma agenda atribulada e foi muito gentil aceitar o nosso convite. Obrigado também pela participação de todos, né? E esperamos poder contar com a participação de vocês nos próximos encontros, né? Inclusive naqueles que forem, especialmente naqueles que forem abertos ao público, no que diz respeito a quem ainda não é parte desse comitê. E, mais uma vez, reitero o convite da Ana para que, né, eventuais interessados nos procurem, indicando se tem um interesse em participar do, do comitê, e nós oportunamente avaliaremos esses pedidos e se tudo der certo, incluiremos vocês nas reuniões fechadas que virão pela frente. Ana, por favor. Queria só reiterar as palavras de agradecimento do Felipe. Giovana, muitíssimo obrigada, foi excelente. Eu estou aqui, minha cabeça está borbulhando, doida para fazer mais perguntas, mas não temos tempo. Eu acho que toda vez que a gente faz uma pergunta desse tema, a gente precisa pelo menos uns 15 minutos para debater, então acho que é melhor a gente seguir com o encerramento. Agradecer a presença de todos, agradecer a equipe da Camargo, a diretoria da Camargo aqui na pessoa da Soraya, pela organização do evento. E reiterar o convite para que participem das nossas iniciativas e que nos ajudem a fazer reuniões sempre interessantes, porque não é fácil pensar em tema e a gente fica aqui esperando sugestões de vocês. Obrigada, Gi, obrigada a todos. Também agradeço, foi ótima a apresentação, a conversa aqui com vocês. Aprendi muito também, acho que sempre é bom a gente trocar ideias, né? Acho que foi essa o objetivo, né, hoje, e vou me inscrever, sim, no comitê. Vou mandar para vocês depois um e-mail. Fiquei bem animada com essa possibilidade. Então, muito obrigada, Ana Clara, muito obrigada, Felipe, pelo convite. Também o pessoal da Camargo aqui na diretoria, na pessoa da doutora Soraya. E fico à disposição, então, também, para quem, enfim, depois quiser debater mais sobre concausalidade ou algum outro tema. Então, um bom dia para todos vocês. Obrigada, Giovana, obrigada, Ana e Felipe, pela moderação. Foi uma manhã muito produtiva, de muitas reflexões, que venham aí os próximos e que, enfim, que possamos aí dar continuidade. O Comitê de Infraestrutura é um comitê muito produtivo, então essas reuniões são muito frequentadas, né? Assim, um público muito qualificado aqui. Então, esperamos ter o próximo. E aí, a Camargo está à disposição também, e faremos sempre a divulgação das nossas redes, para o nosso e-mail, então serão todos convidados também para os próximos. Bom dia a todos e a todas. Obrigada. Tchau, tchau, gente. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, pessoal.